O ser humano ele aprende de duas maneiras, né? De maneira, isso é filosófico, né? Opinião minha. De maneira racional e de maneira empírica. De maneira empírica, através da experiência, e de maneira racional, através da ideia e da informação. A princípio, tomar essa decisão é uma decisão empírica. Na minha época foi, porque eu não conhecia ninguém que tinha tomado a decisão. E eu fui o primeiro a tomar a decisão. Então, durante um tempo eu acreditei que eu estava sozinho. Só que eu sabia que não estava, mas eu acreditava que eu estava sozinho. E aí quando eu tomo a decisão, a tomada de decisão, ela vai gerando em mim aquilo que a gente falou de autonomia. E o nosso papo ele vai sempre fazer isso daqui. Tá sempre conectado, É né? óbvio, sim, sem dúvida, não tenha dúvida. E aí essa autonomia vai fazer com que todas as vezes que eu preciso passar por essa forja, eu passe de uma maneira diferente, entendeu? Então, às vezes, tem pessoas que passaram pela forja aí, e às vezes as pessoas não falam sobre isso, né? Mas não ficou tão bom. Aí ela pode ficar assim, ou ela pode experimentar passar de novo. Há uma referência maravilhosa sobre isso no livro do profeta Jeremias, em que ele fala sobre o barro e o vaso. O oleiro. E ele diz que o oleiro estava fazendo um vaso, e esse vaso ele começa a pegar forma, mas aí ele tem um trincado e o vaso se quebra. Então eu acredito que a gente tem muito medo de se quebrar. Só que o que faz que essa experiência do vaso ela seja uma experiência magnífica é porque ele quebra na mão do oleiro. Uau. Quando você quebra na mão de quem está te fazendo, e você aceita se refazer, quantas vezes forem necessárias, eu acredito que você passa por um processo já de uma maneira diferente, sem o medo, né? Então aí você passa a aprender, não é sem o sofrimento, você passa a aprender através das informações. Eu acredito que você aprendeu muito no começo através da dor, só que depois você foi aprender através de informações, network, conversas, como essa inclusive. Então você eleva o seu nível de conhecimento. Porque imagina, se a gente dependesse só da dor para aprender, a gente saberia muito pouco. Agora, quando você, inclusive, entende que você consegue utilizar o prazer para aprender, aí você vai para um outro lugar. E eu percebi que os maiores, assim, é muito louco isso, né? Porque, por exemplo, assim, eu entendi que você ter uma certa quantidade de conteúdo era o que ia fazer você agregar valor para outras pessoas, que você se conectar com pessoas com resultados melhores e ia te puxar, de certa forma, para cima. Então eu entendi o seguinte, cara, eu não tinha muito dinheiro e eu entendi que a maneira mais fácil de eu fazer isso, Sim, mais barata, era lendo, mesmo não gostando de ler. sim. Né? Então eu falei assim, cara, eu já entendi que é preciso ler, mesmo não gostando vou ler, e ponto. Então nos últimos 3 anos eu li mais de 200 livros, que eu entendi que era fundamental, mesmo não gostando. Aí, o que começou a me pegar? Chegou um momento que por mais que eu tinha lido, que eu tinha muita informação, não acontecia mudanças bruscas. Sim. Porque não tinha uma necessidade muito grande. A partir do momento que eu cheguei nessa fase de ter uma necessidade muito grande, que era racionar comida e tudo mais, parece que toda aquela informação que eu tinha começou, tipo assim, ó, a borbulhar e ideia sem parar. Mas como se fosse algo meio de sobrevivência, sabe? Sim, Você sim. tem muitas formas de sair disso, ó, toma. Sim. Então eu vi que era uma mescla de você ter a informação, de você buscar, mas você ter um empurrão a mais, Claro. tipo, necessidade. Uma pressão, né? Na pressão. E aí cara, começou as coisas a acontecerem muito mais rápido e pular grandes degraus. Sim, sim. E quando você diz do oleiro, uma das conversas mais incríveis que eu tive com Deus, que eu acho que foi o maior ensinamento da minha vida, cara, foi assim, ó. Eu entendi que naquele dia eu tava pulando de fase, sabe? Sim. Que foi o dia que eu tinha aberto mão de algumas coisas pra fazer algo que eu senti que era tipo Deus falando comigo, né? Sim. Aí até que eu chego naquela determinada situação e dá errado. Sim. E eu falo, ué Deus, mas como é que você me trouxe até aqui e pra dar errado? Não faz sentido, né? Na minha cabeça tinha dado errado. Claro. E aí passa-se 2 semanas, eu quase entro num estado muito de chorar muito. Falei, cara, não tá fazendo sentido abrir mão de tudo a minha vida pra fazer isso, deu errado. E aí Deus, numa conversa assim, muito íntima, assim, fala o seguinte, cara, pros teus olhos é um ponto final, na minha concepção é só uma vírgula. Você tá preparado pra coisas maiores. E ele me dá uma bênção muito maior. E qual que é o grande lance disso tudo? Se Deus tem uma bênção de 1 tonelada pra te dar, mas as suas pernas só aguentam carregar 100 quilos, esses 900 quilos de diferença ele vira fardo, pô. E Deus sabe disso. Então Deus fala o seguinte, eu vou preparar suas pernas para
uma tonelada de bênção não virar fardo, mas ser bênção. E aí você tem que passar pela pressão para preparar suas pernas, para carregar a bênção. Aí nesse dia eu entendi a maior lição da minha vida. Não existe esse lance de tempo de Deus. Existe o tempo que você vai demorar para se preparar. E eu falei, putz, vou me preparar o mais rápido que eu puder. Vou me colocar nesse processo o mais rápido que tiver, o quantas vezes for necessário. E aí eu falei assim, ô Ferreiro, pode me moldar. Porque eu não me importo mais com a pressão, porque eu sei que é uma questão de quanto tempo eu levo para ficar pronto. Sim, sim. E aí eu tô pronto para receber as bênçãos. E essa decisão agora é prazerosa, não é mais dolorosa. Não é mais dolorosa. Exato. Porque eu entendi que faz parte de algo maior do que eu. Exato. E aí, na minha visão, essa parte do ego, ele pega muito quando a gente tem essa visão, tipo assim, pô, por que eu tô sofrendo? E aí quando a gente entende que é algo maior que a gente, sim. você fala assim, meu, Seu sofrimento é muito pequeno, né? muito pequeno. E aí eu lembro que depois que passou essas 2 semanas, que veio muitas bênçãos, eu ainda falei assim, Deus, me desculpa por ter questionado. Tamanha a minha ignorância de ter questionado, né? Por não ter dado certo. Eu acho que vai muito de encontro com esse lance do oleiro, né? Sim,